É uma palavra de Jesus, do Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem, em nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eu tive o privilégio, amados, de ser criado na igreja. Nasci num lar evangélico, todo mundo sabe disso, né? Aliás, nasci no dia do aniversário da igreja presbiteriana independente, embora meus pais, naquela época, fossem presbiterianos. Eu fui batizado na igreja presbiteriana do Brasil, lá da Rua Roma, na Lapa. E desde pequenino frequento a escola dominical. E, obviamente, me encantava com as histórias contadas ou com um livro grande de figuras, que todo mundo enxergava, ou com o flanelógrafo, né? Uma tecnologia que ainda é usada por aí, né? Em que figuras eram grudadas num painel, né? Figuras com um fundo de flanela que grudava num painel azul. E uma das histórias que eu ouvia e não gostava era a história da galinha vermelha. É uma história baseada em fatos reais, acontecida no Canadá, durante a colonização do Canadá. Há um período do ano lá, numa determinada região, em que são frequentes os incêndios florestais. E um colono, que por ali vivia com a sua fazenda, lutou durante a noite toda com um desses incêndios florestais. E no dia seguinte ele ainda estava combatendo os focos de incêndio. Ele era um cristão, pediu que Deus protegesse sua propriedade, e de fato o fogo protegeu a propriedade, mas queimou algumas coisas. Enquanto ele vasculhava a fazenda, apagando os focos de incêndio, ele se deparou com um monte de coisas fumegando. E quando ele chegou perto dessas coisas fumegando, ele percebeu que era uma galinha que ele possuía, né? Uma galinha vermelha. E quando ele chutou a galinha, os pintinhos saíram vivos de debaixo dela, né? Ela, na hora do perigo, reuniu seus pintinhos debaixo das asas e os cobriu num buraco, e o fogo passou por cima, consumiu a ela, mas não queimou os pintinhos. E ele ficou impactado com aquilo e lembrou que o Senhor Jesus tinha dito isso sobre Jerusalém, né? Que ele queria também, como a galinha, reunir os filhos de Jerusalém debaixo das asas para protegê-los. E que ele deu a vida dele na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, para que nós, debaixo do sangue que ele derramou, pudéssemos ter vida e vida com abundância. É uma história triste. Eu não gostava porque a galinha morreu, né? Para que os pintinhos pudessem sobreviver. Eu entendo muito pouco de vida rural, né? Mas eu sei que nas fazendas é comum, né, que aves de rapina apareçam, e quando as aves de rapina aparecem, a galinha imediatamente abre as asas, reúne os pintinhos e eles se refugiam debaixo dela e se protegem, né, do gavião, né, ou do fogo, como no caso que a gente viu aí, né? E eu fico perguntando, amados, por que Jerusalém se recusava a ouvir o clamor de Jesus? Esse é um momento muito, muito único na vida de Jesus, né? Ele sempre pareceu firme, forte, seguro de si, vitorioso, né? Mas nesse momento ele lança um lamento que parte do fundo da alma. E
se compara com a galinha que quer proteger os pintinhos, e os habitantes de Jerusalém se recusaram. Agora, como eu disse na minha oração, eu acredito que esse texto não está na nossa Bíblia à toa. Ele não foi escrito só para nos informar da maldade dos habitantes de Jerusalém, mas ele é uma advertência para nós também. E eu fico me perguntando, por que a Bíblia oferece tantas vezes, como nós lemos domingo passado, o Salmo 91, como nós lemos hoje, o Salmo 121, né, oferecendo proteção, Deus como nosso protetor. O Salmo 91 de domingo passado falava literalmente que debaixo das asas de Deus nós encontramos refúgio, né? E aqui Jesus está lembrando exatamente desse salmo. Eu quis te reunir, Jerusalém, debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste. Por que nós nos recusamos a receber o socorro de Deus, a proteção de Deus tantas vezes? Eu acho que a primeira razão é porque na maioria das vezes em que o perigo se apresenta, nós estamos distraídos. Tem, na hora que o gavião sobrevoa o terreiro, tem pintinho que está cavocando uma minhoca. E aí a galinha chama, mas ele está com a minhoca quase no papo. Aí ele não vai, né, para debaixo da galinha. Ele está mais preocupado com a minhoca. E aí o que acontece? Ele pode até conseguir a minhoca, mas o gavião consegue ele primeiro, né? Às vezes nós ficamos distraídos, feito pintinho com a minhoca, com ofertas muito mais atraentes, que despertam a nossa atenção. Nós já vimos isso quando estudamos a parábola do semeador. Jesus falava que a semente jogada no meio dos espinhos representava justamente a semente que brotava, a palavra que brotava no meio de coisas desse mundo, cuidados desse mundo, diz Jesus, fascinação das riquezas, a fascinação dos prazeres ilegítimos, não estou falando de prazer pecaminoso não, a fascinação das ambições comuns. Há tantas coisas nessa vida, nesse mundo, que despertam o nosso interesse, que brilham diante dos nossos olhos e que desviam a nossa atenção do chamado de Jesus para proteção. Olha, o perigo está aí, presta atenção, eu vou te proteger, vem para cá, se esconde no meu esconderijo, vem para a minha sombra, vem para debaixo da minha asa. Mas nós estamos mais preocupados, mais envolvidos, mais fascinados com as coisas que esse mundo pode oferecer e adiamos. O pintinho ouviu o chamado da galinha, mas ele estava com a minhoca lá perto. Daqui a pouco eu vou, deixa eu pegar a minhoca primeiro. Não é que ele não iria, ele até queria ir, mas a minhoca estava lá, e depois se ela não tivesse mais, né? Então, quantas e quantas vezes nós perdemos o socorro de Deus porque nos distraímos com coisas que nós julgamos muito importantes, muito valiosas, mas que são desse mundo e desviam a nossa atenção. Isso é muito humano. É muito humano. É tão humano, mas tão humano, que o próprio Satanás usou dessa estratégia com o Senhor Jesus na tentação. Ele leva Jesus para um alto monte e mostra todos os reinos do mundo. E diz assim, olha, eu dou isso para você. É seu. Você vai ser o rei do mundo, se você prostrado me adorar. O diabo fez isso com o próprio Jesus, porque o diabo sabe da força que as coisas dessa vida, que as coisas desse mundo exercem como fascinação para nós. É bobeira ignorar isso. É bobagem achar que o mundo não nos seduz. Ah, seduz sim. E seduz muito. Eu não falo do mundo depravado, pervertido, horroroso. Não. Eu
Eu estou falando do mundo bonito, bom, honesto, legítimo, mas que distrai a nossa fé. O Senhor Jesus, quando fala dos espinhos que crescem junto com a semente, Ele não está falando de espinhos de fascinação de riquezas desonestas. Ele está falando de fascinação de coisas que são legítimas. Porque se for desonesto, a nossa consciência dói. Mas se é legítimo, que mal há? Qual o problema? E aí a gente vai. Hoje de manhã, na escola dominical, nós ponderamos sobre o frio que estava fazendo, sobre o jogo da seleção e sobre algumas coisas assim, né? E pensando, puxa vida, por que eu vou sair da minha cama quentinha para ir para a escola dominical? Domingo passado eu fui, domingo que vem eu vou. Não vou perder nada se eu faltar numa escola dominical, se eu faltar num culto. Mas engraçado, nós não pensamos isso na segunda-feira, quando pode estar até chovendo, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho contas para pagar. Eu tenho audiência no fórum, eu não vou faltar na audiência do fórum. Eu tenho consulta médica, eu não vou faltar na consulta. Eu enfrento o que for necessário. Por quê? Porque é meu interesse. E se eu não for trabalhar, se eu não for ao fórum, se eu não for à consulta médica, eu vou perder. Mas se eu faltar na escola dominical, eu vou perder o quê? Se eu faltar um domingo no culto, eu vou perder o quê? Nós temos a ideia de que nós não perdemos nada. Mas nós perdemos sim. Estamos nos distraindo com coisas que conspiram contra a nossa fé. Queridos e amados irmãos, na nossa realidade aqui da igreja do Moinho Velho, nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus uma vez por semana. Uma única vez por semana. Então, essa única vez tem que ser a vez. Porque se eu faltar, eu deixo de alimentar a minha fé e de me instruir na palavra de Deus e de ter comunhão com os meus irmãos por 15 dias, no mínimo. Aí eu falto de novo. Você já notou que quando você falta a primeira vez no culto, ou na escola dominical, no domingo seguinte é mais difícil vir? E assim vai. Por que é tão complicado, irmãos? Gente, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes aqui. Pessoas que falam, não, de agora em diante eu vou frequentar a escola dominical. E não consegue. Tenta, mas não consegue, porque mudar hábitos é muito difícil. É muito difícil. Alguém já disse que é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um hábito ou um preconceito. E é verdade. Por isso é crucial que nós não nos deixemos distrair com coisas legítimas dessa vida que conspirem contra aquilo que recebemos na igreja, na palavra de Deus, na companhia do Senhor e dos seus filhos, que vão saltar para a vida eterna. Porque as coisas dessa vida aqui ficam, mas as coisas que nós cultivarmos no coração, na alma, espiritualmente permanecerão para a vida eterna. E o Senhor Jesus, o mesmo Jesus que lançou o lamento sobre Jerusalém, ele diz que nos últimos dias ia acontecer o que aconteceu nos primeiros dias. Porque o homem não muda, né? Os tempos passam, mas o homem não muda. E ele disse, assim como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias do Filho do Homem. Como é que era nos dias de Noé? Noé estava construindo a arca. Noé estava avisando, vai vir o juiz de Deus. Deus vai pôr a mão. A coisa vai ficar feia. Vai ter uma lavada aqui, né? Ninguém deu bola. Até o dia em que Noé entrou na arca. Nos dias que o Filho do Homem vier, disse o Senhor Jesus, as pessoas vão viver o seu dia a dia como se Deus não existisse. E alguém vai estar pregando, olha, Deus vai pôr a mão, vai vir o juiz de Deus, as coisas vão ser, todo mundo vai ser chamado às falas, esse mundo vai acabar, vamos nos salvar em Cristo. Mas as pessoas vão estar comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, cuidando da sua vida.
Jesus não fala de roubando, fazendo corrupção, mentindo. Não, ele fala de pessoas que estão fazendo coisas legítimas, mas sem se importar com Deus, com as coisas de Deus. E isso é que conspira contra a nossa fé. Nos distraímos com essas coisas e perdemos a proteção do Senhor. A segunda razão pela qual eu acho que nós também, assim como os habitantes de Jerusalém, não nos abrigamos debaixo das asas do Senhor e ficamos à mercê da ação do mal, é porque estamos absorvidos pela preocupação. Ah, como tem gente preocupada nos nossos dias. Quase todo mundo, não é verdade? Preocupação, preocupação. Mas o que é que nos preocupa? Porque existem preocupações boas, né? Será que aquilo que nos preocupa é a perdição do mundo? O mundo está perdido. Milhões de pessoas não ouviram falar de Jesus. É isso que nos preocupa? O que nos preocupa? A falta de maturidade dos crentes. Quando a gente olha para a igreja, um panorama geral, e vê, nossa, como nós estamos infantis até o último grau. Será que é isso que nos preocupa? Será que o que nos preocupa é a falta de união da igreja? A união dos crentes, a união dos irmãos, das irmãs? É isso que nos preocupa ou são coisas desta vida, de novo? Você sabe que o mal do nosso tempo chama-se depressão. É o mal mais comum hoje, depressão. Né? Os psiquiatras mais famosos do mundo têm alertado isso. Esse é o mal do século XXI. Depressão. E a depressão é uma doença gravíssima, perigosíssima e altissimamente destruidora. Ela é devastadora. E o que é que produz a depressão? Aí as discussões são muitas, mas em grande parte a falta de esperança. No fundo, quem sofre de depressão é porque não tem esperança e se rende às tribulações e angústias da vida. O Senhor Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, muitas vezes nós sabemos dessa palavra, mas esquecemos. Ah, mas eu sou crente. Tá, ótimo, amém. Mas o reino de Deus está em primeiro lugar, é prioridade na sua vida? Ou você organiza a sua vida de modo que o reino tenha lá um espaço de domingo, né? Quando você vem, então o reino tem um espaço, tá bom, né? Agora, ele não é prioridade. E Jesus disse, ele tem que ser prioridade. Prioritário. As minhas decisões, as minhas escolhas, os meus pontos de vista, o meu comportamento, as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus gestos, tudo isso tem que ser inspirado, tem que refletir os valores do reino de Deus, porque eu sou dele representante. É nesse sentido, e quando isso acontece, que as minhas necessidades são satisfeitas. Promessa de Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa é uma frase, amados, essa é uma frase que eu repito para mim mesmo, porque eu não sei o que ela significa. Eu não sei o que ela significa. O que é que Paulo quer dizer quando escreve aos Filipenses, citando Salmos, né? Alegrai-vos no Senhor. O que é alegrar-se no Senhor? A gente sabe que é se alegrar com o futebol. Hoje não deu, né? Mas também aquele juiz, né? Puxa, safado, sem vergonha, né? Pilantra, roubou o Brasil. Se bem que a gente podia ter ganho mesmo, apesar do juiz, né? Não deu. Pois é. Mas a gente, quando ganha, fica feliz. A gente sabe se alegrar com o futebol. Sabe. Né? A gente sabe se alegrar quando recebe uma promoção no emprego.
ou consegue um emprego melhor, a gente sabe se alegrar. Claro. Mas o que significa alegrar-se no Senhor? Eu não sei. Mas eu sei o que significa ter tristeza profunda, ter angústia, eu sei. E a Bíblia diz assim: não olha para a sua tristeza, não olha para a sua angústia, alegre-se no Senhor. Precisamos aprender o que significa isso. Porque quando nós nos deixamos levar pelas preocupações, pela tristeza, pela angústia, pela desesperança, vamos ficar deprimidos e aí não vamos ouvir o brado de Jesus: olha, eu quero proteger você, vem para debaixo da minha asa, o perigo está aí, né? O mal jaz à tua porta, como Deus disse para Caim: olha, o pecado está aí diante de você, cumpre a você dominá-lo, vem para cá, vamos nos proteger. Nós não vamos ouvir, nós vamos estar mergulhados na nossa depressão, na nossa tristeza, na nossa angústia, na nossa desesperança, e aí o mal vai nos alcançar. Precisamos reagir. E eu acho que o antídoto para isso é descobrir o que é alegrar-se no Senhor. Curtir, como dizia uma geração anterior, né? Curtir as coisas de Deus, ter prazer nas coisas de Deus. Sabe, uma das contemplações que eu fiz, em Nova Odessa, se não me engano, num jardim botânico muito lindo que tem lá, eu estudei o texto em que Jesus, como todo adolescente, apronta, né? E ele aprontou com Maria e José, né? Ficou no templo e eles foram embora. 3 dias procurando pelo filho. Eu perdi o André uma vez na praia por 5 minutos, eu quase tive um infarto. Não tive porque Deus não deixou, né? Eu posso imaginar Maria e José procurando Jesus 3 dias, de 24 horas cada um desses dias. E cada hora dessa, né? Com 60 minutos. Terrível! E quando eles encontram Jesus, qual é a desculpa que Jesus dá? Ué, eu estava cuidando das coisas do meu Pai. É isso que me dá alegria. É isso que me dá prazer. Será que as coisas do Pai, do nosso Pai, nos dão alegria? Nos dão prazer? Ou elas são fardo para nós? Fardo. E o autor aos Hebreus fala que, olha, vocês devem obedecer aos vossos líderes e tal, para que façam o trabalho deles sem gemer, mas com alegria. Então, desde a época dos apóstolos, que é possível fazer a obra de Deus gemendo, né? Mas também é possível fazer com alegria. Será que eu sinto alegria em fazer a obra de Deus? Eu preciso descobrir o caminho para isso. Porque é a alegria do Senhor que é a minha força, diz a Bíblia. Eu vou ter força quando eu tiver alegria no Senhor. E a falta dessa alegria vai me levar à depressão, à preocupação, e eu não vou ouvir o chamado, né, do Senhor para me abrigar debaixo das suas asas, e o mal pode me alcançar. Uma terceira razão para nós não ouvirmos o brado da galinha, né, que quer proteger, além da distração, além da preocupação, é também a decepção. Muitas e muitas vezes, irmãos, nós nos decepcionamos com Deus. A lição da escola dominical dos últimos 2 domingos, domingo que vem ela vai ser concluída, se você quiser, você ainda tem chance de pegar, é a lição número 6 da nossa revista, que fala sobre Marta e Maria. Marta e Maria tinham uma grande necessidade. E elas tinham uma enorme expectativa. O irmão delas, Lázaro, era amado de Jesus. Jesus amava o seu amigo Lázaro. E Lázaro estava doente. Então elas mandaram avisar o Senhor Jesus para que viesse correndo para curar Lázaro antes que ele morresse.
E diz o texto de João, capítulo número 11, que Jesus se demorou, quando soube da doença, demorou-se ainda mais 2 dias onde ele estava. Ele queria esperar Lázaro morrer. Quando ele chega, fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. E tanto Marta quanto Maria vão ao encontro de Jesus, cada uma por sua vez, e dizem a ele a mesma coisa: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas tinham uma enorme expectativa de que Lázaro fosse curado. Eu posso imaginar o coração daquelas irmãs, vendo Lázaro suspirando e olhando para a porta, olhando para o caminho. Onde está Jesus? Será que ele vai chegar daqui 10 minutos, daqui 5? Jesus, chega logo, o meu irmão está morrendo, e o tempo vai passando, os dias vão se passando, e Jesus não vem, e Lázaro piorando, até que ele morre, e passa o primeiro dia, e nenhuma notícia de Jesus. Lázaro é sepultado, nenhuma notícia de Jesus. Passa o segundo dia, nenhuma notícia de Jesus. Passa o terceiro dia, nenhuma notícia de Jesus. Jesus não se importou com a dor, com a aflição, com o problema, com a angústia, com o desespero daquelas pessoas. Jesus não se importou. Só depois de 4 dias longos, ele foi dar as caras. É muito fácil a gente se decepcionar quando as nossas expectativas em relação às ações de Deus são frustradas. Quando Deus não faz, ou quando Ele não dá aquilo que nós achávamos que Ele deveria fazer, ou que Ele deveria dar. É fácil se decepcionar com Deus. Pode parecer chocante para muita gente, mas isso é um fato. Nós nos decepcionamos com Deus quando Ele deixa misteriosamente de atender às nossas expectativas. Graças a Deus isso não aconteceu com Marta nem com Maria. Elas lamentaram a ausência de Jesus, mas em atitude de adoração. Marta diz: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Maria adora Jesus aos pés, literalmente, aos pés do Senhor. E ambas recebem o irmão de volta na ressurreição do maior e mais insuperável milagre de todos os tempos. Todo mundo conhece a história. Queridos, sabe por que nós nos decepcionamos com Deus? Não é porque Deus deixa de fazer o que a gente acha que Ele deveria fazer. Nós nos decepcionamos com Deus porque a gente não deu antes ouvidos à advertência sobre a tempestade, sobre o inimigo, sobre o gavião. E aí, a gente não toma as providências, não faz nada, e o gavião ou a tempestade vem e nos destrói. Jesus, Deus, a Bíblia, nunca disseram que nós passaríamos por essa vida incólumes. Nem o Salmo 91, nem o Salmo 121 que nós lemos hoje e o 91 domingo passado, prometem que nós seríamos super-heróis e que nada nos atingiria, nada nos abalaria. O que estes textos poéticos revelam é que Deus não permitirá que absolutamente nada destrua a nossa ligação com Ele, se nós estivermos nele. Nada pode nos afastar de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. É disso que os textos estão falando. Aconteça o que acontecer comigo, Deus é o meu Senhor, o meu protetor, e Ele sabe o que está acontecendo comigo, porque Ele conhece até quantos fios de cabelo há na minha cabeça. E se Ele permitiu, é porque faz parte do propósito dEle, e está tudo certo e está tudo bem. Mas quando nós, nos tempos de bonança, não alimentamos a nossa fé, não instruímos o nosso coração, não aprendemos e apreendemos estas verdades sobre Deus e esta vida, nós estamos à mercê do gavião. Entrar debaixo das asas de Jesus é o quê?
é conhecer a Deus e viver nele. Não é apenas ter instruções a respeito do Senhor. E aí a tempestade vem. E ela vem para todos nós. Eu me lembro de uma família cuja esposa frequentava essa igreja. Aqui, muito velho. Vários anos atrás. E eu me lembro de que um domingo, muito chuvoso, tinha muito pouca gente no culto de domingo, muito pouco. E essa jovem senhora estava presente. E eu preguei exatamente sobre a tempestade que fez o navio de Paulo afundar lá na ilha de Malta. Falando sobre que a tempestade vem, ela vem para todo mundo. Ela, mais dia, menos dia, ela vai vir. E quem não estiver preparado vai afundar. Né? Eu me lembro que depois de algum tempo, pouco tempo, essa senhora, jovem senhora, afastou-se da igreja. O marido já não frequentava, e depois eles vieram a se separar, e eu fui visitá-los, e ela me disse, eu me lembro, a última vez que eu estive na igreja, o senhor falou da tempestade, eu não me preparei, a tempestade veio e me pegou. Pois é, irmãos, nós não somos habitantes de Jerusalém, mas nós somos povo de Deus. Os judeus eram povo de Deus. Quando Jesus se dirige a Jerusalém, ele está falando com o povo dele, com os seus irmãos. Ele era judeu também. E esse é um momento muito especial na vida de Jesus. Né? Esse texto revela uma grande ternura de Deus por nós. É um momento em que Jesus rasga sua alma, abre o seu coração e mostra uma enorme, uma imensa, uma inimaginável fragilidade humana. Todos nós, com mais de, 18 anos de idade, ou 20, sabemos o que significa amar e não ser amado, não é? Eu não sei se existe dor mais lancinante, talvez perder um filho, claro, mas tirando essa do luto, uma dor mais lancinante do que amar quem não te ama. Jesus chora diante de Jerusalém e diz, quantas vezes, Jerusalém, eu quis te reunir debaixo dos meus braços e tu não quiseste. Jesus está se fragilizando por amor, puro amor diante daquelas pessoas. O amor de Deus é garantido, é certo. A palavra de Deus mostra isso. João fala no versículo mais conhecido da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui Jesus está mostrando isso. Poucos dias depois ele faz o gesto mais sublime de amor que essa história já conheceu, que é subir a cruz do Calvário, justamente para abrigar aqueles que o amam debaixo das suas asas. Outra coisa que a gente vê, o inimigo é real. A Bíblia mostra. Nós estamos nesse mundo e vamos ser atacados. Sim, vamos ser atacados pela nossa carne, vamos ser atacados pela nossa concupiscência, vamos ser atacados pelo diabo, vamos ser atacados por aqueles que não nos amam, pelos inimigos da fé. Nós vamos ser atacados. Não adianta você pensar que você não vai ser atingido. O apóstolo Paulo fala, quem quiser viver piedosamente nesse mundo, vai ser perseguido. Ponto. Não tem exceção. O Senhor Jesus disse, perseguiram o mestre, não vão perseguir os discípulos? Claro que vão. Nós precisamos nos preparar, nos abrigar debaixo das asas do Senhor. É isso que a gente precisa fazer. Agora, quando o inimigo atacar, quando vier a tempestade, quando aparecer o gavião, quando vier o incêndio, qual vai ser o resultado? Só tem dois. Vida, para quem se abrigou debaixo das asas de Jesus, ou morte, para quem recusou.
O apóstolo autor, quer dizer, o autor da carta aos Hebreus, não sei quem foi, ninguém sabe, no capítulo número 6, que é horrível esse capítulo, eu nem quero abordar ele aqui, mas você pode ler ele em casa. No versículo 12, ele diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Não vos torneis indolentes. Jesus conta, no fim do Sermão do Monte, uma história de dois homens. O primeiro deles construiu a casa sobre a rocha, e o outro construiu a casa sobre a areia. E vieram os ventos, e vieram a chuva, e veio a inundação, e veio a tempestade, e tudo caiu fortemente sobre as duas casas. A que estava construída sobre a rocha permaneceu, mas a casa que estava construída sobre a areia ruiu. Eram casas iguais, uma do lado da outra. A gente pode imaginar isso. A tempestade que veio sobre uma veio sobre outra igualzinho. As palavras que Jesus usa para uma e para outra são idênticas. Qual foi a diferença? A diferença é que uma estava edificada na rocha. Mas dá trabalho edificar na rocha. Dá muito trabalho cavar a rocha para fazer os alicerces nela. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos trabalho. Nós queremos apenas nos abrigar, mas sem trabalho. É disso que Hebreus está falando. Não sejamos indolentes, preguiçosos. Pelo contrário, nós arregacemos as mangas, para não nos deixar distrair pelas fascinações desse mundo, para não nos deixar levar pelas preocupações dessa vida e para não nos permitirmos nos decepcionar com as ausências, entre aspas, de Deus. É assim que nós vamos permanecer abrigados debaixo das asas do Senhor. Que Ele nos abençoe.